Bom, então vamos lá. Boa tarde a todos e a todas que se fazem aqui presente para mais uma live aula do professor Wellington Senna, de inglês, da Escola José Maria Falcão. Vamos dar início nessa aula. Então, sempre que precisar de qualquer coisa, você pode levantar a mãozinha, o novo recurso do Meet aí que nós temos, né? E também pode escrever no chat, vou estar acompanhando o chat aí em tempo real e também tirando as dúvidas que vierem aparecer durante esse conteúdo, tá bom? Importante não ficar nenhum tipo de dúvida, ok? Então, vamos começar. Sempre quando eu começo um conteúdo, eu gosto de começar explicando na timeline como é que esse conteúdo funciona, esse tempo verbal. Então, olha só, a segunda condicional, para explicar, você precisa entender a definition. Vamos lá. The second conditional is used to talk about things which are unreal. Olha só, ele está falando, então, para falar sobre a segunda condicional, você tem que falar sobre coisas que não são reais. Ou seja, é algo surreal. Esse aqui a gente vai estar trabalhando principalmente o modo subjuntivo, né? Aquele que não condiz à realidade, aquilo que não acontece, não aconteceu ou não vai acontecer, tá bom? Havendo aí a impossibilidade, né, da consequência da condição que ela aconteça, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando com o modo subjuntivo, estaremos trabalhando com a ideia da não realidade, ok? Então, é algo que vai ficar apenas subentendido, que poderia ter acontecido ou que poderia ter sido diferente, porém não tem como ter acontecido. A segunda condicional utilizada nessa situação, tá bom? Então ele diz assim, not true or not possible, que não é verdadeiro ou não é possível. In the present or the future. Então, tanto faz ser uma ideia que vai estar trazendo ideia de presente ou de futuro, aí o verbo está no passado, mas você consegue perceber que independente do tempo que está dando a ideia no final, você vai perceber que essa ideia da condição, ela ser no passado, e eu ter o would como auxiliar também na minha consequência, então, independente do tempo que for aplicada a ideia da segunda condicional, você vai perceber que não é real, não aconteceu ou não vai acontecer. Tipo, se eu tivesse ganho na loteria, eu poderia ter comprado uma mansão. Ganhei na loteria? Não ganhei. Então, é mais ou menos isso que se trata a segunda condicional, tá bom? Então, que não ou não irá acontecer, é isso que vai acontecer com a nossa consequência. Ela não vai ser, de fato, ser possível ser realizado, tá bom? Então, vamos lá. Para falar sobre a segunda condicional, a gente tem que perceber que a gente vai estar trabalhando com tempos verbais diferentes entre condição e consequência. É importante também lembrar que qualquer condicional, ela é trabalhada a partir de duas orações, né? Então, a gente já viu aí na zero condicional que a gente tem o tempo verbal predominante, que é o presente simples nas duas orações. Vimos a primeira condicional, que nós temos o tempo do presente simples e a consequência com o seu futuro. E agora estamos vendo aqui a segunda condicional. A gente vai trabalhar com o tempo do passado na condição, passado simples. Então, só relembrando as regrinhas do passado simples, né? Quando a gente estiver trabalhando apenas com a condição, a gente vai estar trabalhando com o passado simples. Então, é importante ver as regrinhas novamente do passado. É aquelas regrinhas que você vai pegar o verbo e acrescentar o ed quando for um verbo regular. Né? Por exemplo, o verbo to want, basta acrescentar o ed, ele estará no passado. Isso para verbos regulares. Verbos que terminam em S já terminam em E, a regra geral é o ED, então basta acrescentar o D. Como o verbo arrive, bastou acrescentar o D. Verbos que terminam em consoante mais Y, né? Ou seja, Y precedido de consoante, você tira o Y e no lugar do Y coloca o I. O I mais a regra geral, o ED. Né? Então, você vai trocar o Y pelo IED. So sorry. Acabei clicando sem querer. Vou pegar aqui ó, no marca-texto, que é para poder ficar riscando aqui. Então, você vai tirar o Y e no local vai colocar o IED, tá bom? Por exemplo, o verbo exterir. Ele termina com Y, precedido de consoante, acrescenta o IED. O que acontece quando eu tenho um verbo que termina em Y, mas antes vem uma vogal? Você aplica a regra geral. Quando não cabe na regra, você aplica a regra geral, ok? Aí também temos a regra do CVC, apenas para verbos regulares, né? Eu tenho o verbo prefer, aí tem o verbo stop, né? Temos alguns verbos regulares, que são verbos que no final, esse CVC, essa sílaba ela é tônica, stressed syllable, né? Quer dizer que ela é tônica. Quando eu tenho uma sílaba tônica, então ele cabe na regra, eu vou acrescentar ou dobrar minha última consoante e aplicar o ED, tá bom? Então é isso aqui, ok? Então vamos lá. Quando o meu verbo for irregular, a gente tem que lembrar que basta decorar os verbos, porque não tem uma regra específica para os verbos irregulares. Aí aqui eu tenho o verbo write, que no seu passado, ou no seu passado é wrote, né? No participio é reading. A gente vai estar trabalhando com o passado simples,
Temos alguns verbos aí, como o verbo cut, que ele é monossílabo. Alguns verbos apenas, a gente tem que lembrar que eles se repetem no passado e no particípio, como o verbo cut, não é uma regra geral, tá bom? Mas alguns verbos, sim, monossílabos, eles se repetem tanto no passado quanto no seu particípio. Então, a gente vai estar usando essa forma aqui, ó, do verbo write, vai ser wrote, obviamente com a condição, só na condição que a gente vai estar utilizando. Inclusive, está aqui embaixo, ó, essa observação. In the second conditional, we use the verb in the past only in the clause. A gente vai usar o verbo no passado apenas para a minha condição, certo? Só na condição é que você vai usar o verbo no passado, porque na consequência a gente tem uma outra situação, tá ok? Vamos para frente. Então vamos lá. Falando agora de estrutura. A gente sabe que a segunda condicional é formada por duas frases ou duas orações. The second conditional is formed by two sentence clause plus result. Então eu tenho condição mais resultado, tá ok? É obrigado elas aparecerem nessa sequência, condição e resultado? Não, a gente sabe que pode haver a inversão. Eu posso começar a minha frase com resultado e depois a minha condição. O que vai diferenciar entre elas é o uso da vírgula ou não, tá ok? Quando a minha condição vier por primeiro, olha só, ou seja, se o meu if vier no início da minha frase, no início da minha sentença, significa que a condição veio por primeiro, ou seja, vou separar a segunda oração por vírgula, tá certo? Isso aqui é a estrutura. A segunda oração será separada por vírgula. Quando o if vier no início da frase, a segunda oração será separada por vírgula. Essa vírgula vem sempre antes do próximo sujeito, tá bom? Sempre antes do próximo sujeito, onde inicia a nova oração, ok? Se eu começar com o resultado indo para a minha condição, olha só, do resultado para a condição não há vírgula, tá bom? Então, não há o uso da vírgula, ok? Então, vamos lá. Observação lá. Para o uso do verbo to be na situação de se colocar no lugar do outro, por se tratar do modo subjuntivo, se deve usar a forma were para todos os sujeitos. Olha só, isso é extremamente importante, porque isso aqui só acontece na segunda condicional. Exatamente por se tratar do modo subjuntivo, da não realidade, então, eu não vou fazer a ligação da conjugação do verbo to be no passado diretamente para o meu sujeito. Então, ele não tem ligação direta com o sujeito. Ou seja, basta usar o were para qualquer um dos meus sujeitos. If I were, professor, if I were, não é if I was. If I was seria o correto se eu fosse usar o tempo do passado simples corretamente, mas não, estou trabalhando com a segunda condicional. Não condiz com a realidade. Então, o meu verbo to be aí, ele não está ligado diretamente com o meu sujeito. Ele está apenas com a ideia da não realidade, é um modo subjuntivo, tá bom? Não é real. Então, nesse caso, independente se for I, you, he, she ou it, você vai usar o were com a condição, que é só na condição que eu uso o verbo no passado. Lembrando bem, apenas na condição é que o verbo fica no passado, apenas na condição você pode usar essa forma do verbo to be, o were, para todos os sujeitos. Ok? Ficou clara essa parte aí? Bom, na segunda oração, olha só como é fácil. Eu vou usar um modal, que é o would, mais a base form. Basta usar o would mais a base form desse verbo. Lembrando que o would pode ser abreviado com o apóstrofo D, ok? Então, basta usar o would mais a base form, que eu vou ter a minha forma do subjuntivo pronta para a não realidade, que a minha segunda condicional pede, tá certo? Então, basicamente, a estrutura são duas orações, onde a primeira é a causa, né? Que eu vou ter aí a presença do if, para direcionar a entender que o if vai estar dando a condição, é no if que eu encontro a condição. Quando esse if vier por primeiro, eu vou ter que usar vírgula. Quando o meu if vier do meio para o final, não terá vírgula. Isso é questão de estrutura. Na minha condição, onde eu encontrar o if, eu vou ter que usar em seguida o passado simples. E na minha outra oração da consequência, eu vou ter que usar o would mais a base form. Tá bom? Continuando. Agora vamos para as formas. Forma afirmativa. Digamos que a minha causa, eu encontrei o if, junto com o if, está na forma afirmativa. O que é que acontece? Sujeito, verbo principal no passado. Olha só. Forma afirmativa, verbo principal no passado. Mais o complemento.
Como é que fica, então, a forma afirmativa da minha consequência? É o sujeito, mais o auxiliar, o would, e o verbo principal na base form. Por quê? Eu tenho o would é um verbo modal. Sempre que eu tiver um verbo modal na minha frase, o verbo que vier a seguir, ele vai estar na base form, porque o verbo modal, ele é um verbo anômalo ou defectivo, ele não possui conjugação regular, obrigando, assim, o próximo verbo que vem acompanhado dele a também não ser conjugado. Ou seja, ele obriga o próximo verbo a vir na base form, tá bom? Então, usando o modal, por esse motivo, o próximo verbo tem que estar na base form, tá bom? Então, pronto. Condição na afirmativa, eu tenho um verbo no passado. Consequência na afirmativa, eu tenho o would, mais um verbo na base form. Simples assim. Essa aqui é a estrutura afirmativa. Né? Lembrando, entre condição e consequência, há aquele joguinho da vírgula ou do não uso da vírgula. Depende. Se a minha condição, essa aqui, ó, que vai estar com o if, né? Só para lembrar, vai estar junto com o if. Se a minha condição vier com o if primeiro, obviamente que vai ter vírgula para separar a segunda oração. Se não, não haverá vírgula para separar as orações, tá ok? Continuando aqui. Forma negativa. Na minha condição, se a minha condição for negativa, eu tenho que lembrar, olha só, se for o verbo to be, ele tem a própria forma negativa, o warrant, para todos os sujeitos, só na condição, viu, pessoal? É aquela lá do if. Com o if, para todos os sujeitos, eu vou usar o warrant, é a forma negativa do verbo to be. Né? If I warrant, aí você vai dizer, você vai se colocar no lugar do outro. Se eu não fosse tal pessoa, então, certo? Então, nessa situação que eu vou estar colocando aqui na forma negativa do verbo to be, eu vou usar a forma warrant. Com qualquer outro verbo que não seja o verbo to be, a forma negativa do passado simples é o quê? É usar o auxiliar didn't mais a base form do verbo principal, tá bom? Aqui é só recapitulando aí conteúdo do primeiro ano, passado simples. Didn't mais a base form, tá bom? Didn't mais a base form. Vamos lá, para o meu resultado, para a minha consequência, quando for a forma negativa, a maioria dos verbos modais, a maioria dos verbos modais, eles possuem a própria negação, né? Um exemplo é o verbo would. O would tem a própria negação, que é o wouldn't. Ele não necessita ter um verbo auxiliar para fazer a negação dele. Então, basta você acrescentar um not ao would, tá aqui, ó, você forma. Então, eu coloquei aqui na observação que o would mais not é o wouldn't. Você pode usar separado também, se quiser, se assim achar melhor de lembrar. Would, not, mais o verbo principal que vai continuar, ó, na base form, não muda por causa do uso do verbo modal, independente se é afirmativa, negativa ou interrogativa, tá ok? Então, é isso daí. Forma negativa da minha condição, vou usar o didn't mais a base form, ou então só o warrant, e a forma negativa do meu resultado, ou da minha consequência, vou usar o would mais o not, o wouldn't mais a base form, tá bom? Lembrando daquelas regrinhas lá do uso da vírgula. E uma outra coisa, quando eu trabalho a forma negativa, não é obrigatório que uma sentença da segunda condicional seja toda afirmativa ou toda negativa. Eu posso ter uma oração afirmativa e uma outra oração negativa na mesma sentença, sem problema algum. E acontece, viu? Então, não fiquem com essa ideia aí, que o pessoal às vezes tem engessada, de que se a frase é negativa, é obrigatório ser as duas orações negativas. Não é verdade, certo? Então, eu posso ter uma oração afirmativa e uma outra negativa tranquilamente. A gente vai ver a diferenciação também agora na forma interrogativa. Vamos lá. Bom, qualquer condicional, quando a gente trabalha a forma interrogativa, apenas uma das orações é que vai ter uma inversão de sujeito com verbo. Por quê? Toda forma interrogativa eu preciso iniciar com um verbo. Então, uma das duas orações ela precisa ser invertida, e sempre vai ser, no caso da segunda condicional e das condicionais, sempre vai ser a da consequência, tá bom? Porque eu vou dar uma condição para que a minha pergunta aconteça. Se acontecer isso aqui, será que vai dar certo? Certo? Então, eu vou ter uma condição que vai estar ainda caminhando na forma afirmativa, na linha reta, porém, o resultado, olha aqui, ó, haverá uma troca de posição entre sujeito e o meu verbo. No caso, o verbo auxiliar aqui, que é o would, olha só. O would vem para o começo, depois o sujeito, e o verbo principal continua na base form,
Lembrando que não pode esquecer do pontinho de interrogação. Eu começo a frase toda retinha, ó. Sujeito, verbo principal, complemento, vírgula. Aí vem aqui, a mudança é apenas na oração, né, da consequência. Professor, mas e se essa oração da consequência vier no começo? Também será mudada no começo, porque é na consequência que a gente vai fazer a pergunta. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro aí. Vimos agora a forma interrogativa. Tá bom? Aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? A gente vai falar aqui que como é o uso da segunda condicional. Por exemplo, tem aqui: If I won the lottery, I would buy a big house. I probably won't win the lottery. Ele está dizendo aqui, ó, se eu tivesse ganho, se eu ganhasse na loteria, eu poderia comprar uma casa grande. Olha só. Quando ele diz assim, se eu tivesse ganho, se eu ganhasse na loteria, eu ganhei? Não ganhei, é totalmente improvável. Eu não comprei também a casa grande. Por que eu não ganhei não comprei a casa grande? Porque eu não ganhei na loteria, obviamente. Então, se trata de uma situação que não aconteceu. Então, isso é a segunda condicional. Ó, if I met the Queen of England, I would say hello. Ó, se eu encontrasse com a rainha da Inglaterra, eu poderia dizer olá. Encontrei com ela? Não. Eu disse olá para ela? Também não. Não aconteceu, provavelmente não vai acontecer. Né? Então, é essa situação que a gente trabalha, a segunda condicional. Ok? Aqui o segundo momento que ele utiliza aqui, ó, we can use to talk about something in the present which is impossible. Ele está falando, ó, falar algo do presente que é impossível, porque não é verdade, ó, because it's not true. Aí ele fala aqui, ó, if I had his number, I would call him. Eu não tenho o número dele, não tenho como ligar para ele, né? Então, ó, I don't have his number now, so it's impossible for me to call him. Ó, se eu não tenho o número dele agora, realmente é impossível ligar para ele agora. Então, nesse momento, mais uma vez, a gente vê aqui uma situação não real, um modo subjuntivo aqui gritando, né? Que é uma situação que não acontecerá e é impossível para que ela aconteça ou seja realizada, tá bom? Olha aqui a situação que eu falei do were para vocês, ó. If I were you, opa, olha só. Gramaticalmente é difícil entender quando a gente trabalha na segunda condicional, por que eu vou fazer essa conjugação do verbo to be para were, onde deveria ser o was, que é singular. Mas não esqueçam, apenas na segunda condicional, isso tem que acontecer, o uso do were para todos os sujeitos. Então, apenas na segunda condicional é que você pode utilizar o were para todos os sujeitos, sem exceção, ok? Então, você deve usar o were e não was, quando é o verbo to be, tá bom? If I were you, se eu fosse você, I wouldn't go out with that man. Eu não sairia, né? Não poderia não sair, não deveria sair com aquele homem, né? Então, olha só, se eu fosse você, eu estou me colocando no lugar do outro, por isso, modo subjuntivo, você não é o outro, né? Então, não tem como você dizer que você não vai sair com aquele homem, porque você não é a outra pessoa, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo prático do que a gente utiliza a segunda condicional. Agora, vamos fazer um pequeno exercício aqui de identificação. Vamos ver se vocês conseguem identificar aí no chat qual das duas opções é aquela que está mostrando uma situação impossível ou imaginária, ou seja, a segunda condicional. Primeira questão, eu tenho aqui dois itens. O item 1, if I have enough money, I will go and live in Rome. O item 2, if I had enough money, I would go and live in Rome. Qual das duas opções aqui eu tenho a presença da segunda condicional? O item 1 ou o item 2 na primeira questão? 2, Marlon falou. Muito bem, né? Eu iria no 2. Vamos acertar. Por que é o 2? Diga para mim, por que é o 2? Alguém diz aí para mim? Pode falar. Diz aí, Gustavo. Eu diria por conta do... Após a vírgula tem o I would. Nós temos a presença do would, né? Com a base form. E com o if eu tenho o que? A presença de um verbo que está no passado. Show de bola, galera. Muito bem. Parabéns. Segunda questão. Vamos ver se a gente identifica também. Primeiro item. If he had enough free time to practice, he would be a good pianist. Segundo item. When he has enough free time, he practices the piano. Qual é o item que tem a presença da segunda condicional ou uma situação real? Não real, desculpa. Item 1 ou 2? É fácil, né? Primeira coisa que vocês vão procurar é o quê? Onde tem o auxiliar would, mais a base form, ó. Muito bem, aí a galera já respondeu ali o item 1, né?
E aqui, mais uma vez, o verbo ter, né? No passado, ó, had. Mais uma vez foi usado o verbo ter. Aqui, novamente, nós temos o verbo ter no if, né? Ó, if I had, if I have. Daqui já dá para dizer qual é o correto, se é o item 1 ou o item 2 da terceira questão. Ó, if I had the right qualification, I would get a job. A galera já respondeu, realmente é o 1, né? Eu tenho o had mais uma vez e tenho o would mais uma base form, certo? Aqui no item 3. O item 4, agora é importante, olha só. Eu não começo mais com a minha condição, estou começando diretamente com a minha consequência. Identifica para mim qual dessas duas sentenças aqui elas vão me conectar a uma situação não real, ou seja, a segunda condicional. Primeiro, olha só, ainda uma pergunta. What would you do? What would you do if you didn't need to work? E aí? Segunda, what do you do when you don't have to go to work? Primeiro item ou segundo item? Já responderam, foi? Não prestei atenção no chat. Eu acho que sim, né? A galera postou no 1, né? Veja só, eu tenho o would e tenho o verbo na base form aqui na primeira sentença. Depois do if, eu tenho, ó, na forma negativa, didn't, mais um verbo na base form, ou seja, passado simples aqui, está na forma negativa, e eu tenho aqui o would, mais o verbo na base form. O primeiro item é o correto. Parabéns. O primeiro passo é identificar a situação da segunda condicional e perceber qual situação não condiz com a realidade. Então, parabéns, galera. Esse daqui, a primeira parte é essa. Depois eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios. Na próxima semana, acho que a gente faz ou já um formulário, né? Segundo ano, obviamente, estou falando, terceiro ano não tem mais atividades. Ou então a gente faz uma aula de revisão, se for necessário. Como eu falei no começo, eu vou fazer esse levantamento para saber se é necessário uma aula de revisão ou não. A gente faz um formulário, que aí depois a gente tem que receber o poema, tá certo? Então,